Continuando, vamos a mais uma aula de regência. Lembrando que se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é regência nominal, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de relembrar, se você já está acompanhando o canal, que você deve assistir a aula primeiro de conceito de regência e depois regência verbal, tá? Se você ainda não é inscrito e está chegando agora para assistir essa aula, eu sugiro que você assista primeiramente a aula de regência, porque regência a gente precisa entender qual é o conceito de regência, né? O que é um termo regente e o que é um termo regido. Não é simplesmente gravar a preposição, a gente precisa entender a estrutura de uma regência, a gente precisa conhecer as funções sintáticas, a transitividade, os objetos, o uso dos pronomes oblíquos, o uso do pronome relativo, regência com pronome relativo, tá bom? Então a aula de hoje ela vai ser bem mais resumida, porque nós vamos falar somente da regência nominal, tá bom? Mas esses conceitos são essenciais e você precisa assistir, beleza? Então, sobre a regência nominal, agora a gente vai falar dos nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios. Eles também vão pedir preposições, assim como os verbos pedem preposições. Só que agora a gente não vai analisar mais a transitividade. Por quê? Os complementos que nós vamos achar agora são os complementos nominais. Lembra? Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio, certo? Então, esses complementos nominais em matéria de regência, a gente precisa saber uma coisa somente. Agora, não precisa você entender muito o sentido, a interpretação, não. Interpretação mais é na regência verbal. Na regência nominal, você tem que entender agora que você tem que gravar as preposições, tá bom? E é para isso que eu vou te mostrar, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma tabela bisurada de regência nominal, beleza? E hoje vai ter aquele famoso passo a passo, tranquilo? Então, vamos entender primeiro esse conceito, que na verdade não é muito o conceito de regência nominal, A gente vai ver como ela aparece. Acompanha aí. São complementos nominais que estão ligados por preposição a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Vamos ao primeiro exemplo. Minha irmã tem aversão a insetos. Então nós percebemos aí que esse aversão é o substantivo que a gente vai analisar. Ou seja, fazendo uma análise sintática rapidamente, nós temos aí tem é o verbo, minha irmã é o sujeito e aversão a insetos é o objeto direto. Aí é que está o primeiro ponto da regência nominal. O complemento nominal, ou seja, o termo preposicionado, ele vai estar dentro de outro termo. A sua classificação não é externa, ou seja, não está ligado ao verbo, e sim dentro de um complemento. Essa regência ela pode aparecer dentro de um sujeito, dentro de um adjunto adverbial, dentro de um objeto. O que importa é que vai ser um termo preposicionado ligado sempre a um nome e jamais a verbos. Então nós temos aí o termo a insetos que está complementando o substantivo aversão. E aversão é um substantivo abstrato, ou seja, regência nominal, regência do nome aversão. E qual é a preposição de aversão? Esse substantivo pode ter 3 preposições, vamos ver na tabela. Mas o que podemos já notar aqui é que está ligado a um substantivo abstrato. No segundo exemplo, o professor está ansioso para a aula. De novo, para a aula está ligado a ansioso, que juntando tudo isso, ansioso para a aula, é o predicativo do sujeito, porque é o estado como o professor está. Então, dentro desse predicativo, eu tenho o núcleo, que é um adjetivo, ou seja, ansioso, e um termo preposicionado completando a ideia de ansioso. Ou seja, agora o complemento nominal para a aula está modificando um adjetivo. Também é regência nominal, ou seja, essa preposição para você tem que decorar. E no último exemplo, o juiz agiu favoravelmente ao réu. Agora nós temos já um adjunto adverbial de modo, cujo núcleo é um advérbio, ou seja, favoravelmente. E esse favoravelmente está sendo complementado com o termo preposicionado, ou seja, ao réu está ligado a favoravelmente. É um termo preposicionado que completa a ideia de um advérbio. Também é um exemplo de complemento nominal e de regência
nominal. Bom, então isso é regência nominal. É bem mais tranquila, bem mais fácil do que a regência verbal, né? Mas é claro que você tem que saber os três conceitos, tá bom? Regência, regência verbal e regência nominal. Uma questão na prova não vai simplesmente perguntar qual é a preposição daquele nome. Se for uma questão difícil, já vai colocar um pronome relativo. Vai colocar uma transitividade um pouco desconhecida, né? Vai colocar um sentido um pouco desconhecido. Então você tem que saber tudo isso, tá bom? É o pacote da regência. E eu vou te mostrar agora a tabela da regência nominal, tá bom? Eu vou te dar aí agora esses substantivos, os adjetivos e também os advérbios, cujas preposições agora você sim deve decorar, tá bom? Mas como é muita coisa para decorar, eu vou te marcar aí as principais regências, ou seja, essas que estão marcadas são as mais cobradas em concursos, tá? Então assim, dê prioridade a decorar essas regências, ou seja, essas preposições. Você pode ver que tem nome que pede mais de uma preposição, ou seja, pode ser uma ou outra, tá bom? Então você está com pouco tempo para estudar, estude somente essas. Se você tem bastante tempo para estudar, estude todas elas, mas dando prioridade a essas que estão marcadas. Então assim, não é uma análise que a gente faz igual na regência verbal, né? Você não precisa se questionar e nem reclamar na sua cabeça aí. Léo, mas você não vai ensinar regência nominal? Você não vai falar como é que funciona essas preposições? Não tem o porquê. Para fazer uma questão de concurso, a gente tem que ser o mais objetivo possível, tá bom? Então, por exemplo, aí tem o substantivo aversão. Aversão aceita as preposições a, para e por. Então, o que você precisa saber? Que existe essas preposições para esse substantivo e não a preposição em. Tá? E não a preposição para com. O que a prova pode colocar como errado é usar outra preposição. Tá? Por exemplo, uma coisa está acessível a outra. Né? Você é averso a outra. O juiz agiu favoravelmente a quem? Então, essa preposição você tem que saber, tá bom? Então, tenta colocar essa tabela aí, se possível, tire foto, imprima, coloque no caderno, coloque numa folha à parte, cole na parede, faça um cartaz, coloque um banner em frente à sua casa, no seu banheiro, você precisa saber, tá bom? Depois que você decorar essas regências nominais, essas preposições e também a verbal, você assiste de novo a aula de regência, tá bom? Você precisa entender novamente, tá? Entender novamente não, você precisa relembrar, se você já assistiu, os conceitos de regência, tá bom? Você vai ver que isso funciona com um pacote. Você tem que fazer esse pacote completo para poder resolver uma questão, beleza? Então agora, como prometido, vamos fazer aí o passo a passo da regência. O primeiro passo é decorar as preposições dos termos mais relevantes, ou seja, aqueles que eu marquei na aula de regência verbal e os que eu estou falando agora nessa videoaula. O segundo passo é descobrir a quem está ligado o termo preposicionado, ou seja, a prova pode ter lá já um termo destacado com a preposição ou pedir para você procurar. O mais importante é você descobrir quem esse termo modifica, qual substantivo ou verbo ele completa a ideia. Então, segundo passo, descobrir a quem está ligado esse termo preposicionado. O terceiro passo é analisar o sentido do verbo, caso seja necessário, e é claro, se for uma questão de regência verbal. Então tem um verbo lá, você sabe que um verbo ele pode ter mais de uma transitividade, né? Ele pode pedir mais de um tipo de preposição, então você tem que lembrar os conceitos, ou seja, o sentido do verbo. Vou dar um exemplo, o verbo assistir, ele pode estar no sentido de ver, pode estar no sentido de dar assistência, pode estar também no sentido de morar e de caber, ou seja, assiste alguém, cabe alguém, que é o menos usado, né? Mas um verbo só, ele tem 4 sentidos, e assim como outros, o verbo visar também, enfim. Esses verbos mais especiais você tem que saber o sentido, ou seja, tem que saber a preposição e o sentido, e que sentido aquela preposição vai se encaixar. E o quarto e último passo é, se tiver pronomes relativos, fazer a análise somente na oração adjetiva, ou seja, também foi explicado na aula de introdução à regência. Então, se você ainda não assistiu, eu peço que você assista a introdução à regência, na qual eu falo de pronomes relativos, tá? Tem um passo a passo já montado, bisurado, para você resolver questões quando se tratar de pronome relativo, tá bom?
Então, viu uma questão, descobriu que ela tem um pronome relativo, ou seja, tem a preposição antes do pronome relativo, ou não, ainda mais o cuja, também que é um pouco mais difícil, você precisa assistir esse passo a passo, tá bom? Esse passo a passo já foi montado, não está nessa aula, tá bom? Está na aula anterior e você precisa saber, tá bom? Então, esse passo a passo vai te levar à resposta quando tiver pronomes relativos. Vamos agora ver o exemplo para poder usar esse passo a passo aí. Os alunos, junto às suas namoradas, foram ao cinema assistir aquele filme porque eu estava ansioso. Então vamos perceber aí quais são os termos preposicionados. Nós temos aí o primeiro termo, as suas namoradas, a preposição a está ligado a junto, ou seja, esse junto aí é um termo que está pedindo uma preposição, certo? E muita gente fala de forma errada, fala eu vou junto com as namoradas, eu vou junto com ele. Não, junto com é a forma errada, a regência correta é junto a, então já é uma que você vai aprender. O próximo termo preposicionado é ao cinema. E ao cinema está ligado a quem? Está ligado a foram, ou seja, do verbo ir. E na regência verbal, quem vai, vai a algum lugar e não em algum lugar. Então, como poderia estar errado? Foram no cinema, tá bom? Quem vai não vai em algum lugar. Também é uma forma errada de se dizer e de se escrever, tá? Então, foram ao cinema. Questão de regência verbal. Próximo termo preposicionado é aquele filme. Por que está preposicionado? Porque o aquele está com crase. Se ele tem crase, quer dizer que tem uma preposição a, tá bom? Quando um termo estiver craseado, é porque tem a preposição a, tá bom? Então, quando eu falo assistir aquele filme, eu percebo que aquele filme é um termo preposicionado ligado a um verbo, e é o verbo assistir. Aí já vem aquele passo que a gente tem que usar para descobrir o sentido do verbo, ou seja, o terceiro passo. Então, assistir no sentido de ver pede preposição a, ou seja, a crase foi empregada corretamente, com o pronome demonstrativo. Então, outro caso de regência verbal que também está correto. E por fim, nós temos aí o porquê eu estava ansioso. O porquê é um termo preposicionado, ou seja, trata-se agora de um pronome relativo. E esse pronome relativo a gente tem que fazer o passo a passo. E já adiantando para você, o passo a passo é você eliminar toda a oração e ficar somente com a oração subordinada adjetiva, ou seja, porque eu estava ansioso. E agora a gente vai fazer a análise sintática. Estava, quem estava? Eu. Eu estava, como? Eu estava ansioso. Trata-se de um adjetivo, ou seja, predicativo do sujeito. Só que eu estava ansioso pelo que, ou seja, por alguma coisa, certo? Esse ansioso ele já pediu uma preposição, ou seja, é um termo que pede preposição por, né? Então depois eu tenho que descobrir esse termo que está recebendo a preposição, ou seja, o pronome relativo, ele está ligado a quem? Depois do primeiro passo, que é decorar a preposição, eu tenho que descobrir o segundo passo, descobrir a quem está ligado. E o porquê está ligado a ansioso, porque eu não falo eu pelo que, estava pelo que, e sim ansioso pelo que, ou seja, ansioso por alguma coisa. Então é um termo preposicionado que está modificando o termo ansioso, ou seja, um adjetivo. Então trata-se de um complemento nominal cuja preposição está corretamente. Você só vai saber se está correto se você decorar a preposição do adjetivo ansioso. Então você pode perceber que eu fui fazendo já o passo a passo de uma maneira um pouco mais rápida, porque eu já estou acostumado com regência. Mas você, quando for analisar uma frase, uma oração, um termo preposicionado, tenta seguir esse passo a passo e depois você vai ficar craque, você vai ficar fera, tá bom? Só que nada disso vai adiantar se você não decorar as preposições. Como é que eu sei que a preposição do ansioso está correta? A colocação dela está correta, está junto ao pronome, está tudo funcionando certinho. O termo pede preposição, mas como é que eu sei que é aquela preposição? Por que eu não falo ansioso com alguma coisa? E por que eu falo ansioso por alguma coisa? Você só vai saber se você decorar as preposições, tá bom? Então não tem por que eu ficar enrolando aqui com você, com essa aula aqui, porque não precisa. Na verdade, não tem necessidade de fazer isso, tá bom? Então, decore as preposições com calma, faça o passo a passo, tá bom? Vai ser preciso também você fazer análise sintática, é claro, sempre é preciso. E grave as funções dos pronomes oblíquos, o uso do pronome relativo, tá bom? Você precisa saber isso, tá bom?
Então eu vou colocar aí para você uma verificação de aprendizagem, tá? Porque você precisa fazer esse pacote, como eu disse, você não vai aprender tudo somente com essa aula, você não vai aprender somente com uma aula, você precisa fazer exercícios para poder aprender de verdade. Então faça esses exercícios aí que eu estou colocando para você no nosso quadro Mostre que você aprendeu, tá bom? O gabarito estará na descrição do vídeo e com certeza com bastantes exercícios. Procure fazer exercícios se você tem uma apostila. Se você ainda não tem uma apostila, eu vou te dar uma sugestão de uma apostila bisurada, uma apostila top mesmo, com conteúdo para EA e também uma apostila com 1000 questões para você fazer exercício de qualquer assunto, todas elas com gabarito. Beleza? Então vai ficar aí também na descrição se você quiser adquirir alguma dessas apostilas. Beleza? Então é isso, a aula de hoje foi mais resumida por conta de tudo isso que eu falei, de todos os conceitos anteriores que você tem que assistir, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito, né, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida, tá bom? Deixe seu comentário, se te ajudou, se o canal está te ajudando, tá bom? Deixe esse comentário aí que é muito bom, é um feedback de quem está assistindo para quem está preparando essa aula. Beleza? E também compartilhe aí com seus amigos, estamos nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, beleza? Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula, beleza?